O terceiro templo. Entre a história antiga e os sinais do presente, o coração pulsante de Jerusalém. Jerusalém nunca foi apenas uma cidade. Para judeus, cristãos e muçulmanos, ela é o centro da fé, o ponto de encontro entre o céu e a terra. É nela que se encontra o Monte Moriá, também chamado de Monte do Templo, palco da história de Abraão, de Salomão, de Jesus e de inúmeros conflitos. O primeiro templo de Salomão foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios. O segundo templo, ampliado por Herodes, caiu no ano 70 d.C., quando os romanos incendiaram e arrasaram Jerusalém. Desde então, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, mas nunca abandonou o sonho da reconstrução. Hoje, quase 2000 anos depois, esse sonho voltou a ganhar forma. Utensílios sagrados já foram recriados, sacerdotes estão em treinamento e até o misterioso bezerro vermelho, necessário para a purificação bíblica, reapareceu em Israel. Entre tradição, ciência e política internacional, o terceiro templo já não é apenas uma expectativa profética. É uma preparação concreta e visível. Este documentário mergulha nessa realidade. Da história antiga às notícias de 2025, revelando como a fé de um povo se encontra com os dilemas do presente. Capítulo 1. O legado dos dois templos. Para entender a urgência dos dias atuais, é necessário relembrar os templos anteriores. O primeiro templo de Salomão, c. 960 a.C., construído com materiais preciosos e artesãos habilidosos, era o centro espiritual de Israel. Ali estava a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, e o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no Yom Kippur. O segundo templo de Zorobabel, reconstruído após o retorno do exílio babilônico, não tinha a mesma glória do primeiro, mas foi embelezado e ampliado por Herodes, tornando-se um dos edifícios mais grandiosos do mundo antigo. Ali ocorreram os eventos do Novo Testamento, desde as pregações de Jesus até os conflitos com os líderes religiosos. Em 70 d.C., Tito, general romano, destruiu o templo durante a Guerra Judaico-Romana. Desde então, o Muro das Lamentações tornou-se o único vestígio físico acessível. A ausência do templo moldou o judaísmo rabínico, que passou a se concentrar na Torá e nas sinagogas. Capítulo 2. O Instituto do Templo, a preparação do presente. Fundado em 1987 em Jerusalém, o Instituto do Templo, Machon Hamikdash, tornou-se o centro das preparações modernas. Sua missão declarada é restaurar o serviço do templo de acordo com as instruções bíblicas. Entre os avanços práticos estão utensílios reconstruídos. Todos os objetos descritos na Torá já foram produzidos. A menorá de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, as trombetas de prata, as jarras e até os instrumentos musicais levíticos. Vestuário sacerdotal. Foram recriados com precisão, incluindo o peitoral do sumo sacerdote, com as 12 pedras representando as tribos de Israel. Treinamento de sacerdotes, descendentes da linhagem de Arão, os Kohanim, estão sendo instruídos nos rituais, inclusive no abate kosher e nas bênçãos sacerdotais. Projetos arquitetônicos. Maquetes e plantas do futuro templo já foram apresentadas, misturando fidelidade bíblica e viabilidade prática. Esses avanços são públicos, não secretos. O Instituto mantém um museu em Jerusalém, recebe visitantes e divulga vídeos educativos. Isso mostra que a ideia do templo não é apenas simbólica, ela está em construção cultural e material. Capítulo 3. O bezerro vermelho, da Torá ao século XXI.
Em Números 19, a Torá estabelece que para a purificação dos sacerdotes e do povo era necessário um bezerro vermelho sem mancha, que deveria ser sacrificado e queimado com suas cinzas misturadas à água. Esse ritual era essencial, pois sem ele ninguém considerado impuro poderia servir no templo. Segundo a tradição judaica, apenas 9 bezerros vermelhos perfeitos existiram na história, e o 10º estaria ligado à era messiânica. O retorno do bezerro vermelho. Nos dias atuais, esse animal raro voltou a ser tema central. Em 2022, 5 novilhas totalmente vermelhas foram enviadas do Texas para Israel, em cooperação com criadores americanos e rabinos. Desde então, elas vêm sendo cuidadas em locais secretos, sob inspeção rabínica. Cada pelo é examinado, pois se surgirem mais de 2 fios pretos ou brancos, o animal é desqualificado. Até 2025, pelo menos 2 dessas novilhas continuam sendo consideradas candidatas válidas. Se uma delas atingir a idade exigida sem defeito, poderá ser sacrificada em Jerusalém, produzindo as cinzas para purificação. Esse evento seria um marco histórico, o primeiro desde a destruição do Segundo Templo. Capítulo 4. O Monte Moriá e os desafios políticos. O maior obstáculo para o Terceiro Templo não está nos utensílios ou nos animais, mas no lugar. O Monte Moriá, local dos templos antigos, é hoje ocupado pela Cúpula da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, construções islâmicas que datam do século VII. Para os muçulmanos, é o 3º lugar mais sagrado do Islã. Assim, qualquer menção à reconstrução do templo provoca tensão imediata. Nos últimos anos, protestos e confrontos aumentaram quando grupos judeus subiram ao monte para orar, reivindicando o direito de culto. Em 2023 e 2024, parlamentares israelenses ligados a movimentos religiosos pressionaram pelo aumento da presença judaica no local, gerando reações violentas da autoridade palestina, da Jordânia e de países árabes. Em 2025, o tema continua delicado. Enquanto organizações judaicas intensificam a narrativa de que o tempo chegou, líderes islâmicos denunciam a tentativa de alterar o status quo. Assim, a construção do Terceiro Templo não é apenas uma questão religiosa, mas um potencial estopim geopolítico. Capítulo 5. Preparações rituais nos dias atuais. Mesmo sem o templo, ensaios práticos já acontecem em Israel. Em 2023, o Instituto do Templo realizou uma simulação de sacrifício pascal perto dos muros da Cidade Velha, com sacerdotes trajando vestes tradicionais e usando utensílios de ouro e prata. Em 2024, sacerdotes treinados realizaram a bênção sacerdotal em massa durante a festa de Sukkot, atraindo milhares de fiéis. Em 2025, notícias de que um altar portátil poderia ser erguido temporariamente em Jerusalém ganharam destaque, reacendendo discussões internacionais. Essas ações mostram que o treinamento não é apenas teórico, há uma preparação real, passo a passo, para o dia em que o templo possa ser reconstruído. Capítulo 6. A visão judaica e as repercussões globais. Para o judaísmo religioso, o templo é o centro da redenção. Alguns rabinos ensinam que os judeus devem agir para reconstruí-lo, preparando o caminho para o Messias. Outros defendem que somente o Messias poderá erguê-lo. Entre cristãos evangélicos, especialmente em correntes ligadas à escatologia, o Terceiro Templo é visto como cumprimento das profecias apocalípticas. Já para o Islã, qualquer menção à sua construção é interpretada como provocação e profanação. Em 2025, governos ocidentais observam com cautela. Israel, por sua vez, enfrenta divisões internas. Parte da população defende manter o status atual, enquanto setores religiosos acreditam que a reconstrução é uma missão divina inadiável. Capítulo 7. Ciência, arqueologia e o templo.
A busca pelo bezerro vermelho não é o único ponto em que ciência e fé se cruzam. Arqueólogos em Jerusalém continuam a descobrir restos do período do primeiro e segundo templo, moedas, inscrições e utensílios. Tecnologias de modelagem 3D já permitiram recriar virtualmente o Templo de Herodes, exibido em museus e aplicativos de realidade aumentada. Isso aproxima o passado do presente, permitindo que peregrinos e estudiosos visualizem como era o edifício sagrado. Ao mesmo tempo, debates acadêmicos discutem se a reconstrução literal é possível ou se a herança do templo deve permanecer como memória e símbolo. Capítulo 8, 2025. Entre a fé e a política. Até setembro de 2025, a situação é a seguinte: os utensílios do templo estão prontos e armazenados em Jerusalém. As vestes sacerdotais foram confeccionadas e sacerdotes treinados. Bezerros vermelhos permanecem sob observação, sendo inspecionados regularmente. Ensaios de rituais acontecem em espaços públicos, cada vez com maior frequência. O Monte Moriá continua sendo o grande impasse, cercado por tensões políticas, religiosas e militares. Jornais israelenses relatam que grupos religiosos intensificaram a pressão sobre o governo para autorizar ao menos a construção de um altar provisório. Ao mesmo tempo, países árabes alertam que qualquer tentativa de alterar o status do monte será vista como declaração de guerra. Assim, o terceiro templo permanece em um ponto de equilíbrio delicado, quase pronto em termos de preparação, mas politicamente impossível de erguer no presente. O futuro do templo. O terceiro templo deixou de ser apenas uma esperança distante e passou a ser um projeto em andamento. Os utensílios estão prontos, sacerdotes treinados, bezerros vermelhos vivos em Israel. A questão já não é se existe preparação, mas quando e como será possível iniciar a construção. Entre a arqueologia do passado e as manchetes do presente, Jerusalém continua sendo o coração espiritual do mundo. E o terceiro templo, uma promessa que desperta fé, controvérsia e expectativa global. Talvez o maior mistério seja este: quando finalmente as pedras começarem a ser colocadas, não será apenas a reconstrução de um edifício, mas o início de um novo capítulo na história da humanidade.